Meu povo bonito, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Salve, seres humanos! Vocês estão bem? Beleza, beleza? Boa noite. Boa noite, nossa senhora, quanta gente. Boa Boa noite, noite, Alice. Boa Dante noite, Alighieri. Bernardo. Boa noite, Giovana, Eloá, Maria Clara, Luiz Henrique, Alice, Ana Júlia. Parecendo aqueles caras falando de quem são os membros do canal, né? Mirela, Júlia, Lorena, Júlia, Lavínia. Meu Deus do céu. Boa noite, boa noite. O Dante tá te chamando aí, tá? O Dante, querido Dante. Tamo junto. Salve, salve, pessoas! Fala Maria Clara, beleza, beleza, gente? Ô, Valentina, você tá bem? Olha só, gente. Nossa Senhora. Boa noite, Só boa chega, noite. meu povo, só chega, vão chegando. Eloá tá perguntando como vocês estão, né? Com a Bem, cabeça cheia melhor agora. de histórias, minha filha, você não tem noção. Cheio de ideias histórias. Ó, Melhor agora, pessoal, melhor agora. a Maria Clara Arieira me chama. Ô, Thales, as pessoas insistem, é um oi careca, entendeu? É uma Aham. maravilha esse negócio, é uma maravilha. Cutuca, né? Vai É um cutucando. carinho desrespeitoso, tão bonitinho, sabe? Assim, é tão legal, eu adoro, adoro. Ó, salve, salve, boa Tamo noite, junto, boa noite, Artuzão. boa noite. Ô, gente, Abraço. eu estou dando boa noite, que eu estou descendo o chat, tá? Então eu tô só rodando aqui a minha bolinha, descendo e dando boa noite pra vocês, tá? Ó, Valentina, tamo junto, meu bem. Boa noite, Eloá. Salve, salve. Pessoal, questão de honra para as humanidades, hein? Humanas tem que dar mais que exatas. Vamos lá, ajuda a gente aí. Ajuda a Ô, gente, gente aí. entrem pessoas, entrem pessoas. A gente tem que bombar, Ah, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Ó, o posudo do Michel, olha que lá, passou de ABC. Eu já essa é vi isso bacana. também. Eu já vi isso também. Ei, ei. É isso, meu povo. Aí você perguntou pro cara certo, Eduardo. Uma felicidade do homem. Pessoal, o Jorge travou para vocês aí também ou fui eu? Travou o Jode? Ou eu? Jodenê, né? Pô, cara, gente, o Jodenê é fotogênico demais. Até quando trava, olha só. Olha que travada bonita. Ô, Jodenê, tava tão lindo que a sua, velho, se trava comigo, ele parecendo um ogro, né? Um orc. Existe um hacker, entendeu, entre vocês, que toda vez que acontece alguma coisa, a pessoa trava a minha internet, gente. É uma maravilha, entendeu? O meu computador é igual o do Marcão lá. Pô, cara, o Ó, print podia ter sido ali mesmo, né, cara? Na hora da travada, que tava ótimo. Maria Eduarda falou que Vegeta é o cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Adoro Dragon Era Ball, meu Eduardo. personagem favorito. Era meu Adoro personagem Dragon favorito Ball. também. Vou ver só um pouco da aula e vou dormir. Adorei a PC. Adorei a sinceridade. Tem que ser 100% sincero. João Ó, Felipe tá pedindo um salve. Manda salve. Salve. salve, João Felipe. Tamo junto, meu querido. Maria Eduarda da Galera. T2. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Turminha, peraí. Calma, calma. Mais um minutinho, pra dar tempo do pessoal chegar, hein? A gente vai começar. Vamos começar. Acordar cedo pra trabalhar amanhã. Muito bom. A Eloá tá pedindo uma pose pro print. Já vamos? Tá bom, já deu, já deu, já deu, já deu. Que PR falou? A aula começa amanhã. Ai, gente, amanhã. Não, mas amanhã é 31 ainda, gente. Calma, É, calma. o T2 tá em peso aí, ó. Ô, Alana, eu tenho risada nervosa, Alana, eu não consigo. Eu começo a rir igual bobo, desculpa. Maria Clara só. Não, tudo bem. Já começou? Meu Deus do céu. Nossa Teve Senhora. escola que entrou de recesso antes, né? Tem isso também, né, cara? O pessoal Amanhã, que de IF, doideira. de colégio tá assim, né? É, sim. T2, T6, olha só, nem férias eu tive. Meu T6. Deus! Que sofrimento. Eu tô em dor por você. Juro pra você. Ó, vamos lá. Tamo junto. Thales, se me autoriza? Vambora. Bora então.
Salve, salve, pessoas. Boa noite, boa noite, boa noite para você que está assistindo essa aula gravada. Boa noite para você que está com a gente aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá legal? Eu sou o professor Judeni e... Eu sou o professor Thales. Ô, Thales, você perdeu o tempo, Thales. Pô, Thales, aí você Pô, me foi quebra. mal, foi mal, foi mal. Olha só, Perdi. primeira coisa, né? Para quem não conhece a gente, para quem não faz parte do curso, para quem está conhecendo a gente agora nesse momento, tá? Quem somos nós? Primeiro, vamos chamar aquele cara do shape, entendeu? Aquele cara da estética, né? Da aesthetics, né? Que tá aí na frente de vocês. Fala comigo, meu filho. Oi, gente, meu nome é Thales, eu não levo jeito para ser youtuber. Pessoal, Thales é TDAH, exatamente, ô Camila, mais ou menos isso. Galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thales, eu sou professor de História aqui no cursinho Magos do PISM, leciono aí para as turmas de PISM 1 e PISM 2, a disciplina de História, e Filosofia e Sociologia para as turmas de PISM 3, mas só para a galera que vai se enveredar ali pelo caminho das humanidades, tá certo? Pessoal, eu sou graduando em História, melhor, fui graduado em História pela Universidade Federal de Viçosa, ainda não, pela Universidade Federal de Viçosa. Eu fiz o mestrado na futura Universidade de Vossas Senhorias, né, lá na UFJF, e atualmente eu estou enrolando para terminar o meu doutorado. Já era para ter terminado lá na UNB, mas o capitalismo não deixou, tá, pessoal? Isso é o que eu faço na frente das câmeras. Por trás, eu fico chorando em posição fetal no chuveiro porque eu sou vascaíno, tá? Não adianta me zoar, porque nada do que vocês falarem será pior do que o meu time jogando, ok? Então, tamo junto, é isso aí mesmo, né? A vida é assim, mas a vida não é só sofrimento. Eu gosto de andar de moto também, né? Eu faço randandan de motinha justamente para fazer os outros pagarem pelo meu sofrimento com o Vasco. Tô brincando, tá, pessoal? Eu gosto de moto, mas não é randandan, não. Você dá grau? Eu gosto muito. Oi? Você dá grau? Não, não, não. Ah, tá, Não. desculpa. É só andar mesmo. É só... Ah, tá, desculpa, não pode falar aqui, né? Esse Tá tipo de tiozão. gravado, tá gravado. Desculpa, não pode falar, tá gravado. Aquele cara lá que passou em frente dessa casa, não era eu, não. Mas enfim, né? Eu sou motociclista aí nas horas vagas, sou nostálgico pelos animes dos anos 90. Galera, mas nenhum desses títulos aqui, nada do que eu faço na vida se compara ao fato de eu já ter sido aluno dessa ilustre pessoa que está aí na frente de vocês, né? Que é a cabeça mais brilhante do PISM. Com Só para vocês, deixar nosso claro, querido... ele só fala isso é porque eu fui professor dele antes da graduação. Eu fui professor dele no tipo ensino médio cursinho, entendeu, gente? 2010. Então é só para indicar que eu sou uma pessoa velha, é isso que ele quer dizer, tá legal? Só para lembrar, tá? Eu sou o professor Judeni, tá legal? Sou professor de História há 24 anos aqui em Juiz de Fora. Ô, Thales, você tá morando onde, meu filho? Ubá, Minas Gerais. Tá em Ubá? Então, o Thales está em Ubá, eu estou aqui em Juiz de metrópole Fora, da em Minas Gerais também, tá? Já trabalhei com turma, gente, preparatória para, vamos lá, PISM, Enem, SpaceX, Suprema, Pazes, tudo que você quiser aí, a gente já trabalhou, tá legal? História que eu amo de verdade, tá? Se você tiver dúvida de filosofia e sociologia, eu te jogo para a mão do Thales, que é muito mais competente do que eu, não tenha dúvida disso, né? E fui, há alguns anos atrás, professor dessa grande figura. Tem a careca que vai concorrer, vou concorrer, tá legal? Esse ano no Mago, a careca mais bonita de 2025, me aguardem, tá legal? Faço toda semana manutenção para que ele esteja muito bem na nossa aula, pode ter certeza disso, tá legal? Thales, você já deu filosofia para Mirella, ela acabou de escrever ali, tá legal? Olha só, tá? Mirella, espero que tenha sido Você bom. ainda vai encontrar seus Se alunos, não foi, fala tá? que foi. Me aguarde, me aguarde. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário. Primeiro deles, de que a gente vai falar? A prova de vocês da UFJF, a prova do PISM, tá legal? Que a gente está conversando nesses aulões para sua preparação, é uma prova que na parte de história tem uma preocupação muito grande com a parte de história do Brasil. Não vamos mentir para vocês. O conteúdo do PISM 1 de vocês é gigantesco, tá? E demanda muito esforço, tá, da parte de vocês para se preparar para essa prova. Só que dentro desse conteúdo, um dos pontos mais importantes, dos aspectos fundamentais, é história do Brasil. E dentro da história do Brasil, está aqui para você as relações de trabalho na América Portuguesa. Como é que era o trabalho, como é que era a questão da escravidão, como é que a economia funcionava. Vamos conversar um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje, tá legal? E a gente vai até perceber, vamos olhar alguns exemplos, como é que isso apareceu nessa bendita ou maldita prova que a gente está conversando, tá?
Como eu falei, eu sou nerd, então aqui atrás de mim eu tenho a figura do Goku abençoando a nossa aula, tá legal? E vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, a gente quer ver você aqui. A gente quer ter a alegria de você estar junto com a gente, para daqui a 3 anos a sua fotinha estar ilustrando as imagens para aqueles que estarão chegando no futuro no curso do Mago, tá legal? Eu quero vocês aqui. João Felipe já foi o primeiro que falou, eu vou estar aí, tá legal? Tá? Pietra maravilhosa, adoro você. Olha só, peraí. Para você estar aqui, um esforço vai ser necessário. Um esforço vai ser necessário para você pensar o seguinte: 20% dos alunos que já entraram pelo PISM nos últimos anos passaram pelo nosso curso. Estavam junto com a gente, acompanhando a gente, se esforçando, assistindo às aulas, fazendo exercício, treinando, seguindo as dicas, tá legal? Para isso acontecer. Isso aqui é um motivo de muito orgulho, tá, gente? A gente ostenta isso com muita alegria, tá? 20% dos alunos que aprovaram no PISM se prepararam com a gente em algum momento. Então, a gente conta muito, tá legal? Acredita muito e a gente fala com muito orgulho, de verdade, tá? De estar presente nesse processo. Porém, para isso acontecer, a gente tem algumas coisas para comentar. A primeira delas gente, fala da gente também, né? Faz aí uma propagandazinha pra gente. A gente vai dar uma lista de exercícios para você. Marca o Mago do PISM aí, pô, tira uma fotinha da aula. A gente faz a posinha, tá legal? Você quer a pose? Você quer a pose? A gente faz a pose. Você receber a lista de exercícios de história da aula de hoje, tá legal? Então, ó, aqui, ó, bonitinho, Thales. Vamos lá, Thales, bonitinho aqui, ó. Ai, já deu, pelo amor de Deus. Você fez esse print, não fez, gente? Pelo amor de Deus, tá legal? Isso. Tá? A PC, não vou divulgar tigrinho, não. Para de marmota, não faz graça. Não. Ai, meu Deus do céu, tá? O que a gente vai conversar? Não, e com essa voz ele pode se passar pelo Deus do Antigo Testamento. Jogue o tigrinho aí, vai lá e joga. E olha só, o que vai ter hoje? A gente vai conversar sobre os povos originários, a gente vai conversar sobre a ocupação portuguesa e vamos conversar sobre tráfico de pessoas e a escravidão aqui no Brasil. Isso é importante porque, gente, primeiro, isso faz parte da formação do nosso Brasil. E a banca de história do PISM, o pessoal que organiza a prova de vocês, valoriza profundamente esses temas. São temas que vão aparecer e pelo menos há uns 8 anos, pelo menos, tem aparecido com muita frequência na prova de vocês. Ok? Então vamos dar atenção a esses aspectos. Para começar, meu querido Thales quer conversar com vocês. Antes da gente começar a falar sobre a questão do trabalho e os povos originários, a gente vai pedir só um momentinho de cooperação de vocês, que é para o seguinte, pessoal. Nós estamos com 318 alunos neste exato momento, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte método, tá? A gente vai fechar o chat agora, ok? A gente vai fazer a explicação do primeiro slide, e aí, assim que terminar, prometo, a gente vai abrir o chat para você fazer as suas perguntas, tá certo? Para quê, galera? Para que dessa forma, às vezes, uma pergunta que seria fazer já seria respondida, né? Às vezes, uma pergunta que você fazer, um colega já faz. E aí, galera, a gente precisa poupar tempo neste momento aqui para a gente poder passar o máximo de conteúdo, apresentar o máximo do PISM para vocês nessa aula. Beleza? Então, só por uma questão de organização, tá, pessoal? Nas nossas aulas normais do curso, nós deixamos o chat aberto, beleza? É só uma questão mesmo de tamanho da turma. A gente vai precisar fechar o chat, mas já a gente abre para as perguntas. Mentira, tá bom? gente, o Thales tem TDAH, ele não consegue acompanhar o chat da aula ao mesmo tempo. Não, isso aí com certeza. Isso aí não é nem zoeira, não. Eu não consigo mesmo, tá? Começa a falar ali, né? Aí vem a galera que faz pipoca, né? Divulgação de tigrinho, Bitcoin, aí eu me perco mesmo, tá certo? Isso aí eu não tô zoando, tá? Isso tudo acontece nas aulas. Mas, enfim, eu me perco mesmo, tá? Galerinha, bora lá então. Pessoal, quando nós falamos de trabalho no Brasil colonial, é muito natural a gente pensar no trabalho escravizado feito pelos africanos, tá certo? Mas nós não podemos nos esquecer que o primeiro povo a ser escravizado no Brasil foram os povos originários, ou povos indígenas. Pessoal, é certo falar povo indígena ou povos originários?
Gente, eu vejo especialistas usarem os dois termos, tá? Não é pecado falar povos indígenas. Só que o termo índio, né, ele vem de um equívoco, né, de uma visão errada, né, que os europeus tinham sobre os povos que habitavam aqui na América. Então, alguns consideram esse termo etnocêntrico. Alguns consideram que esse termo ele é historicamente incorreto. Tá? Estava dando uma olhadinha aqui hoje num livro excelente, indico para vocês, inclusive, né, Brasil Bibliografia, da Lília Moritz Schwartz, e ela usa o termo indígenas. Tá? Então não é pecado, ninguém vai te castigar, eles não vão zerar a sua prova se você falar indígena, mas saiba que a origem desse termo é um equívoco, tá? E até um preconceito, né, por parte dos europeus em relação aos povos nativos do Brasil, né, porque os europeus consideravam a América as Índias ocidentais, e antes disso, eles achavam que haviam chegado na Índia. Daí dá o nome aos povos de índios, tá bom? Então, povos indígenas ou então povos originários, tá? Povos originários, tecnicamente, está mais correto. Beleza? Galera, o foco da aula de hoje não é detalhar com vocês todos os povos indígenas aqui do Brasil, tá certo? Nós vamos só apresentar rapidamente eles aqui para vocês entenderem como se deu a relação de escravidão, tá certo? Primeiro lugar, galera, tá errado a gente falar em índio no Brasil. Não existia esse coletivo, tá? Não existia um índio, certo? Existiam indígenas, existiam povos indígenas, povos originários. O que eu quero dizer com isso? Havia uma variedade muito grande desses povos que habitavam aqui a América antes da chegada dos europeus, tá certo? A gente costuma destacar 3 grandes grupos, né? Os tupis, os guaranis e os gês, tá? Mas saiba que dentro desses grupos há várias outras divisões, tá certo? Que você não precisa decorar, tá? Mas é só para você saber, galera, que quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram um povo só. Eles encontraram diversas nações, com línguas diferentes, com religião diferente, ok? Com modos de economia muito diferentes, tá? E isso é importante você ter noção na hora de pensar os povos indígenas, os povos originários do Brasil, tá certo? Quando os europeus chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos, em média, 5 milhões de pessoas. Essas são estimativas conservadoras, tá? Tem gente que fala em 30 milhões, já acho muito, né? Dado aí que, nessa época, não existia nem 1 bilhão de pessoas no mundo, tá certo? Então, 5 milhões, se for esse número mesmo, já é um número muito expressivo, já é um número muito grande, né? Como eu disse aí, muito diversos, tá certo? Esses povos, galera, eles praticavam caça, coleta e agricultura, tá? Os povos originários, os povos indígenas do Brasil, eles não chegaram a desenvolver pecuária, ou seja, criação de animais em larga escala, tá certo? Isso não tem nada a ver com o fato deles serem menos evoluídos, deles serem piores, nada disso. É que não havia necessidade, tá? A floresta fornecia proteína o suficiente através de peixe, de caça. Então, os povos aqui se preocupavam ali em plantar o seu carboidrato, né? Caçar, pescar, fazer comércio e também a guerra, tá? Eu vou pedir, galera, só para o Jodi dar um zoom aqui nessa primeira imagem, porque eu quero só destacar uma coisa. É a de baixo, Jodi, marquei errado. É de baixo. É essa aqui. Isso. Muito bem. Galera, eu queria só destacar aqui com vocês, né, a importância da gente não tomar os povos indígenas do Brasil como uma coisa só. Pode baixar um pouquinho, Jodi? Olha aqui. Nós temos a divisão, aqui onde é hoje o atual Brasil, de onde estavam os povos tupis, os G e os guaranis, tá?
Quem é da zona da Mata Mineira, Zona da Mata Mineira, tá por aqui, ó. Zona da Mata Mineira tá por aqui, né? Olha que interessante, galera. Não existia uma presença significativa de tupis nessa região. Olha só, não existia uma presença significativa de tupis nessa região. Eram mais outros povos, como, por exemplo, os puris, os krenak, tá? Só que você vai encontrar referências aos tupis em várias cidades dessa região. Tem uma cidade aqui perto de baixo chamada Piraúba, que significa literalmente peixe dourado em tupi. Não existia tupi ali naquela região, não se falava tupi naquela região, tá? Em Juiz de Fora existe um time de futebol chamado Tupi. Não tínhamos tupis nessa região, pelo menos não em número muito elevado. O nome Tá? do rio de Juiz de Fora é Paraibuna, né? Rio de Águas Escuras, né? Em Tupi. Exatamente. Então, tá vendo, galera? Olha que doideira. Nós temos várias referências culturais aos tupis em regiões onde não tinha tupi. Cadê o tupi? Não tem tupi aqui? Aqui, nessas regiões, não. Então, olha que doideira, galera. Olha como é que foi o processo de colonização. Olha como é que o processo de colonização esmagou, né? Ele dilacerou essas culturas indígenas que viviam aqui. Obviamente, não acabou com elas, né? Porque essas influências ainda continuam, mas até aí a gente consegue ver a marca da colonização. Da galera simplesmente pegar, vou colocar o nome Tupi nessa cidade. Mas nem tinha Tupi aqui. Tá? Tem essa ideia da visão idealizada do indígena, de achar que tinha um povo só aqui no Brasil. Beleza? Galera, feita essa breve apresentação para vocês, vamos falar rapidamente aqui como se deu a ocupação portuguesa e a relação com o trabalho dos indígenas. Tá? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles perceberam rapidamente que aqui não tinha ouro nem prata. Portanto, a única atividade econômica que legitimava uma certa presença portuguesa aqui seria a extração de pau-brasil, tá? Através da criação de portos espalhados pela costa brasileira, a tal das feitorias, tá certo? E aí, galera, imagina, um bando de portugueses chegando aqui, vê o pau-brasil, que tinha um valor muito alto lá na Europa. Quem que vocês acham que vai trabalhar na extração de pau-brasil? Vocês acham que vai ser aquela meia dúzia de portugueses que chegou? Não. Essa galera não conhece a mata, ela não sabe fazer o transporte ali da madeira dentro da floresta, tá? Quem vai fazer a extração do pau-brasil são os indígenas, tá certo? Nesse primeiro momento, os indígenas não foram escravizados, tá? A troca ali não foram escravizados em larga escala, tá certo? Casos particulares podem ter acontecido, mas em larga escala eles não foram escravizados. Nesse primeiro momento da extração do pau-brasil, estou falando de 1500 até 1535, certo? O trabalho indígena ele era utilizado para exploração, para extração do pau-brasil, mas não através do sistema de escravidão, ok? Os portugueses faziam trocas comerciais com esses indígenas, o chamado escambo, que a tia Maria Cotinha talvez tenha te ensinado com um pouquinho de problema lá no ensino fundamental. Se você teve um ensino fundamental parecido com o meu, você teve uma professora chamada Maria Cotinha, que ela tinha uma voz meio rouca de Marlboro, né? E a tia Maria Cotinha, ela falava assim: os portugueses fizeram os índios de bobo, que deram espelhinho para os portugueses, e os portugueses deram pau-brasil e os indígenas... Falei errado, galera, eu imitei a voz aqui, eu me desconcentrei com minha própria voz. Os portugueses deram espelhinho para os indígenas, em troca os indígenas deram pau-brasil. Galera, a coisa não é bem assim, tá? Os indígenas, eles estabeleceram relações comerciais com os portugueses porque para eles também era vantajoso. Tira essa ideia, galera, que o indígena era bobo. Que o indígena estava a todo momento sendo tapeado pelo português, sendo enganado pelo português. Então, só te explicar rapidinho, você não precisa decorar isso não, isso é mais uma curiosidade, tá?
Para o indígena, principalmente o tupi, fazer aquelas trocas comerciais com os portugueses era mais vantajoso do que para os portugueses. Eu vou te explicar o porquê. Para os tupis, o céu é muito parecido aqui com a terra. O céu do tupi é um lugar onde ele caça melhor, pesca melhor e faz guerra melhor. Chega lá o português e fala, ó, me arruma 20 toras de pau-brasil e eu te dou uma espada. Eu te dou um machado. Eu te dou um anzol, eu te dou uma lança. Imagina, galera, a diferença que isso faz para um indígena que vive na floresta sem instrumentos de ferro. O cara ganha um machado. O cara estava acostumado a cortar árvore com machadinho de pedra. Ele ganha um machado de aço. Meu amigo, imagina, minha amiga, imagina você sendo um guerreiro tupi com um machado de aço numa guerra. Você já pensou? Ele tá no céu. Ele vai lutar muito melhor. Ele vai pescar muito melhor. Ele vai caçar muito melhor com esses instrumentos. Então, para o indígena fazia sentido essas trocas. Eles não eram bobos que estavam sendo enganados. Ah, professor, mas isso vai ser prejudicial para eles. Vai, mas aí a gente está julgando a história porque a gente já sabe o final. Eles não sabiam. Tá? Então, o que é importante vocês saberem aqui, galera? Tira essa ideia de que o indígena era o bobão e o português era o esperto que fez ele de bobo. Tá? Isso fazia sentido para os indígenas, essa troca, esse escambo que era feito por portugueses. Se mostrou uma má ideia depois. Mas isso a gente só vai saber depois. Tá certo? Bom, a coisa começou a ficar feia, galera, quando os portugueses começaram a efetivamente ocupar o território do Brasil. No começo, até 1535, os portugueses fizeram só aqueles portos, né, as feitorias, para extrair para o Brasil. A partir desse momento, eles passam a perceber que era necessário ocupar a terra. Isso significava plantar, desmatar, construir cidades. Aí, galera, o pau começa a cantar, porque eles começam a invadir território dos indígenas, disputar terra com eles. Tá certo? E aí, então, os conflitos vão aumentar. Isso significa que antes da ocupação da terra, a relação foi pacífica? Não. Tá? Ela foi sem violência? Não. Ok? O fato das guerras terem sido travadas especialmente depois da ocupação não significa que o que aconteceu antes não tenha sido violento. Mas eu não estou falando de violência física somente, não. Eu estou falando de violência simbólica, violência cultural. Qual que é o primeiro ato que os portugueses fazem aqui? Eles tacam uma cruz, falam, essa terra é de Nosso Senhor, é terra da Santa Cruz. E vocês se convertam a esse Deus que é o único. Isso é violência, gente. Não é violência física, não é a violência do extermínio da guerra que virá após 1535, mas é violência. As doenças que os portugueses trouxeram já desse momento é violência. A tentativa de converter esses povos é violência cultural, é violência simbólica. Tá claro isso? Pessoal, na medida que os portugueses vão começando a ocupar o território aqui do Brasil, eles descobrem um plantio que vai dar muito dinheiro para eles, que era o plantio da cana-de-açúcar. Para plantar cana-de-açúcar, eles precisavam queimar a floresta, desmatar tudo e poder plantar ali a cana. Quem você acha que vai fazer esse trabalho? Você acha que vai vir português lá do Porto, lá de Lisboa, para fazer esse trabalho aqui? Será usado o trabalho dos próprios indígenas. Tá certo? Começa aí a escravização dos povos indígenas. Ok? Pelo menos, né, em escala maior, ela começa efetivamente aqui. Beleza? Ah, professor, mas eu vi na minha escola que Portugal proibiu a escravização dos indígenas, porque eles acreditavam que os indígenas deveriam ser convertidos ao cristianismo. Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Mas e se ele não se convertesse? E se ele se recusasse a servir o rei de Portugal? E se ele quisesse continuar vivendo do jeito que ele vivia?
Aí, meu amigo, ele perde o direito à evangelização. Ele perde o direito de ser convertido. Ele vira um inimigo. Se autoriza contra ele a guerra justa. Então, galera, os indígenas tinham duas opções nesse momento. Primeiro, ou se converte ao catolicismo e vai trabalhar para os portugueses, né? Ali nas plantações como livres, ou então lutam contra os portugueses e aí o destino era dois, ou a morte ou ser escravizado, tá? Então, galera, as guerras justas eram aquelas guerras travadas contra os indígenas que se recusavam a se converter e a obedecer o rei de Portugal, tá? Tinha duas coisas que o indígena podia fazer para ser considerado um selvagem e merecer, entre aspas, a guerra justa. Primeiro, não se converter ao catolicismo e obedecer o rei. E segundo, comer carne humana. Se o indígena fizesse qualquer dessas duas coisas, falasse, ó, não quero catolicismo ou vou continuar comendo carne humana, guerra contra ele. Aí a guerra é justa. Derrotou, escraviza. Tá? Então, a primeira grande... Oi? Não, deixa eu aproveitar e já perguntar. Sim, sim. Haviam indígenas canibais aqui no Brasil? Como é que é isso? Então, aí que tá. Esse termo canibal, galera, a gente tem que tomar cuidado com ele. Canibal, na biologia, diz respeito àquilo que come a mesma espécie. Tá? Aquilo que come a mesma espécie. O que os indígenas faziam, se você for olhar do ponto de vista técnico, era comer a carne de outros seres humanos. Só que para eles, galera, o ato de comer a carne de outros seres humanos não era um ato assim de alimentação. Eles não comiam para matar a fome, eles não comiam porque eles gostavam da carne. Era um ritual. Por isso que a gente chama isso de antropofagia, antropos, homem, fagos, comer, fagocitose, né? Antropofagia significa comer a carne de outro ser humano. Isso era uma antropofagia ritual. Eles comiam como parte do ritual. Qual que era o ritual? Era um ritual para poder pegar as qualidades do inimigo. Lembra que eu falei que o índio ele está no céu, o indígena ele está no céu? Se ele luta melhor, se ele caça melhor, se ele pesca melhor? Então, comer a carne do outro era uma forma de ganhar a habilidade do outro e poder fazer isso melhor. Olha que doido, galera. Se você não entender isso, não tem problema, não. Só uma questão antropológica mais profunda. Trocar produto com os portugueses e comer carne humana, para os tupis era a mesma coisa. Tinha o mesmo significado intelectual para eles. Não precisa decorar isso, não. Tá? Mas cumprir o mesmo objetivo. Ser melhor naquilo que eu faço. Caçar melhor, fazer melhor a guerra. Só para aproveitar, porque eu acho que é uma coisa que pode causar dúvida. Todos os povos originários do Brasil, eles praticavam antropofagia? Não. Tá? Isso era característica de alguns povos, ok? Né, você vê isso entre os tupis, né, entre algumas civilizações G também, tá? Mas não era algo assim generalizado, tá? Tanto é que para o português fez isso, já é guerra justa. Come carne humana já é motivo da espada, né? Já é motivo de se usar a espada. Galera, dúvidas? Vamos abrir aí o chat, ô Judeni? Você quer fazer algum comentário, hoje? Não, meu irmão, Não? tranquilão, tranquilão. Perguntinhas, meu povo. É a hora. Escrever, Manda. pessoal. Viu? Nadinha? Enquanto o povo escreve, Thales, eu só vou aproximar aqui para mostrar, ó, pessoal, isso aqui foi uma questão do ano de 2024, falando sobre a população indígena na prova do PISM da UFJF, tá? Falando principalmente das heranças que nós temos na linguagem, na língua portuguesa atual do Brasil, tá? Como é que nós temos termos que são praticamente boa parte deles derivado de algumas das línguas faladas pelos povos originários do Brasil. E uma outra questão do ano de 2023, tá legal? Que está falando com relação justamente à guerra justa. Aqui, ó, vou chamar a atenção para esse trecho aqui, ó. O termo guerra justa foi usado na prova como um dos itens para você entender a relação dos portugueses com os povos nativos do Brasil, ok? Fica à vontade, tá? Esse pessoal já colocou bastante coisa aí.
Show de bola. Vamos lá, então, galera. Ó. Repete aquilo do céu, repite sim, Gigi. Olha só. Para nós, de origem europeia, né? Assim, europeia, não, ocidental, cristã, tá? Para nós, o céu é quase que o oposto daqui. O céu é um lugar perfeito, sem sofrimento nem nada. Principalmente os tupis não tinham essa visão. Para eles, a vida após a morte era muito parecida com a vida aqui. Entendeu? Então, assim, o paraíso para eles era um lugar onde eles fariam o que eles faziam aqui, só que melhor. Caçar melhor, fazer melhor a guerra, pescar melhor, plantar melhor. As ferramentas que os portugueses trocavam com eles permitiam eles fazer isso. Por isso que eu falei para vocês, para principalmente os tupis, essa troca era vantajosa. Entendeu? Fazia sentido para eles. Eles não agiam ali sendo tapeados, sendo enganados. Fazia sentido. Entendeu? Qual a diferença entre Tupi, Guarani e Tupi-Guarani? Então, essa é uma pergunta bem complexa, tá, Ana? Mas em termos gerais, a gente costuma dividir os povos aqui do Brasil em dois grandes troncos linguísticos. O Tupi-Guarani, o Tupi e o Guarani são línguas que têm a mesma origem, mas são diferentes, tá? E o G. Ao mesmo tempo, além de línguas diferentes, também são etnias diferentes, tá? Os tupis são mais próximos dos guaranis, ok? Linguisticamente e culturalmente, certo? Mas não são tão próximos assim dos G. A origem da língua G é muito diferente da tupi, tá certo? Mas não precisa preocupar, galera, com essas diferenças, em que era diferente, tá? O PISM ele não vai te cobrar isso. Eles comeram carne humana era um problema por conta da religião também? Com certeza, Alano. Com certeza. Né? É interessante, quando os protestantes vieram para cá, eles falaram com os católicos assim, né? Os protestantes invadiram o Brasil lá com a França. Eles falaram, por que vocês são contra os indígenas comerem carne humana se vocês comem hóstia? E a hóstia é a carne de Cristo. Né? Mas havia uma parada ali para o católico entre comer carne humana e o ato da hóstia e não batia. Tá? Não batia. É um problema religioso para os católicos, né? E para todos os cristãos de forma geral. Tá? Para eles era um sinal assim, de que aquele povo estava no inferno, tá? Então merecia ali a guerra. Comunicação entre os portugueses e os povos originários. Como foi? Ô, Júlia, na marra. Na marra, tá? Mas teve um avanço muito grande quando os jesuítas chegaram aqui. Os jesuítas, quando eles chegaram ao Brasil, eles buscaram aprender as várias línguas indígenas, principalmente o tupi e o guarani, e eles criaram meio que uma língua geral, né? Era chamada assim, língua geral, que era uma mistura de tupi e guarani. Eles criaram até uma gramática para isso e catequizavam com essa linguagem. Gente, os jesuítas, eles foram, assim, instrumento desse colonialismo, tá? Para dominar os povos indígenas. Mas uma coisa ninguém tira deles. Era a elite intelectual daquela época. Os caras chegaram aqui rapidinho, aprenderam e escreveram a língua tupi-guarani, que não era escrita. Eles criaram uma gramática para poder ser falada como língua comum na colônia. Tá? Posso fazer um comentário, Thales? Claro. Sobre a questão da língua, pessoal, também é importante lembrar. Nós, seres humanos, aprendemos as línguas. Então, simplesmente o fato de você estar convivendo, porque a gente está resumindo aqui um período de 300 anos de história, tá legal? Sim. Você imaginar que numa questão de semanas e até meses, uma pessoa inserida em outra cultura vai aprender a linguagem dessa cultura. Alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade. É só para te lembrar desse detalhe. A gente está resumindo 300 anos de história. Então, a linguagem vai ser aprendida, as línguas vão ser compartilhadas, tá? Isso é fundamental. É a tal da imersão, né? Você viveu ali, você vai aprender. Coivar é a técnica de queimados indígenas, né? Exatamente. Os tupis, galera, eles eram exímios agricultores. Eles queimavam ali, a área da floresta para poder plantar principalmente mandioca. Tá? O que a vida comunitária ali nos povos viviam juntos. Tá? Por exemplo, numa oca, que a gente chama de oca, né? Que na verdade era um grande barracão, assim, você tinha, às vezes, dezenas de famílias morando ali. Tá certo? E principalmente os bens eram comunitários. Era uma sociedade que desconhecia dentro ali da comunidade o conceito de propriedade privada. Tá? Tupi, G e Guarani se referem a etnias em geral ou apenas a língua e a etnia. Tá? Mas, principalmente ao tronco linguístico,
tá? Mas tem a parte étnica também. Por que é etnia, né, galera? Etnia é uma mistura de cultura e biologia, né? De sociabilidade e tal. Então a língua entra aí com certeza, certo? Mas havia diferenças étnicas mesmo entre esses povos, tá? Mas a principal categorização é por meio da linguagem. O PISM também vai abordar a vida desses povos atualmente? Sim, principalmente questão de disputa por terras, tá? O PISM cobra muito isso, violência contra os povos indígenas, galera. Infelizmente, ainda é um assunto atual. Veja bem, tá vendo aqui? 5 milhões de indígenas, né? Quando os portugueses chegaram. Sabe quantos indígenas tem hoje, de acordo com a FUNAI? 180 mil. Hoje. Tá? Com a população de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 180 mil indígenas no Brasil. Isso é um extermínio. Isso é um extermínio. Tá? Então, esse tema ele é muito importante. Então, o Brasil era útil para os indígenas, não mais do que outras bandeiras, né? Eles podiam usar ali como corante, mas tinha outras coisas que eles podiam usar também como corante, mas não era especial, não. Tá? Para os portugueses tinha um valor comercial muito grande. Como se chama o termo para comer a carne humana? Antropofagia. Isso. Ritual antropofágico, isso mesmo. Thales, esse conteúdo vai estar no segundo semestre curso? Com certeza, Manuel, com certeza. Porque a guerra justa mesmo é aquela guerra que é justificada. Por que ela é justificada? Porque se acreditava que os indígenas, se recusassem a converter ao catolicismo, mereciam morrer. Tá? Então, assim, olha, ou você se converte, ou sua vida aqui na Terra é peso. É a escravidão. Entendeu? Até para ajudar aqueles que se converteram e eram contra aqueles que não se converteram. O que era os espelhos que você disse que os portugueses... Não tem espelho mesmo, tem gente que fala isso, né? Que eles deram espelhinho, pano, e os indígenas deram para o Brasil. Mas porque eles comiam carne de outros seres humanos mesmo para pegar as virtudes do outro, né? A força, a coragem, né? Os indígenas se aproveitavam da cana. Como assim se aproveitavam? Questão de comer? Talvez, mas lembra, a produção de cana era principalmente para exportação. O Jodenir vai falar disso agora. Só para representar os povos exatos, a imagem ali dos indígenas e o arco e flecha no pé caiu no piso, questão de física. Olha que legal, não sabia. Não sabia. Chique demais. Mas o que significa? O quê? A antropofagia? Comer carne de outros seres humanos, tá? Como um ritual religioso. Realmente existiam povos tupinambás? Então, o termo tupinambá é um termo que vem, né, da língua dos próprios indígenas, mas era geralmente o termo designado para se referir, né, ao indígena. Agora não lembro se era o aliado ou se era o inimigo, Judenino, não estou lembrado agora. Tupinambá era... Tupiniquins eram os aliados portugueses, tupinambás os inimigos. Tupinambás os inimigos, exatamente. Era um termo que tinha origem tupi, né, mas existiu, assim, enquanto essa categoria, assim, tá? A guerra justa é a guerra travada, né, como justificativa, tá? Se o indígena não se convertesse ou não aceitasse o governo português. Os portugueses trouxeram alguma coisa a mais à cultura deles, além da religião? Com certeza, a língua, né, que a gente fala hoje é uma herança portuguesa. E aí, galera, é importante destacar o seguinte: o processo dos portugueses trazer a sua religião, a sua língua, a gente chama de aculturação, que é meio que tentar substituir à força uma cultura por outra. Tá? Esse processo, como diz essa questão aqui, ele nunca é total. Tá? Então, os portugueses trouxeram a cultura deles, não conseguiram exterminar completamente a cultura indígena, as culturas indígenas, tá certo? Mas passaram também, com certeza, elementos da sua cultura para os povos que viviam aqui. Beleza? Tá tranquilo, povo? Galera, eu acho que eu não vou conseguir responder todo mundo, porque a gente já está bem avançado aí na hora, e o Jodenir ainda tem a fala dele. Tá? Vocês Deixa eu só fazer um comentário aqui, tá, Thales? O pessoal está perguntando do curso regular do extensivo. Tudo que o Thales falou, ele vai apresentar na turma de PISM, e na minha turma de PISM também, a gente vai apresentar tudo no segundo semestre, tá, pessoal? Porque a gente segue a linha cronológica, e é no segundo semestre que a gente chega finalmente em Brasil e na colonização da América para poder falar com vocês, tá bom? Pode ficar tranquilos quanto a isso, ok? Exatamente. Eu vou falar do açúcar agora, eu vou fazer alguns comentários, tá? Mas lembrando, pessoal, a gente vai falar até um pouco da questão açucareira, da parte da produção, porque o nosso foco é principalmente a questão do trabalho, da exploração do trabalho das pessoas, tá?
Então, são aspectos diferentes, mas estão interligados, mas a gente vai dar uma palhinha para vocês, pode ficar tranquilo quanto a isso, ok? Perguntaram também dessa questão aí da legalização de terras indígenas, tá? Essa discussão atual nossa, pessoal, aparece nas provas de vocês, relacionando a disputa que acontecia lá na colônia com a disputa que acontece nos dias de hoje, tá? Então, muita atenção nesse aspecto fundamental. Uhum. Pode começar aqui, Thalita? A gente sempre comenta, sim, a gente sempre comenta com os alunos que o PISME, a prova de história do PISME é também uma prova de atualidades, tá? Uhum. Galerinha, vou ter que fechar o chat agora rapidinho, tá? Para o Judenir poder fazer a fala dele, mas fica aí, porque já já a gente abre de novo para vocês fazerem as suas perguntas, tá bom? Lembrando, galera, que essa aula aqui é uma amostra, né, do que é o cursinho. No cursinho a gente tem muito mais tempo para poder responder vocês, tirar as dúvidas. As turmas são menores, né, tem muito menos aluno, beleza? Então, com licença, pessoal. Pessoal, só um comentário aqui para reforçar, porque algumas pessoas chegaram até depois que o Thales tinha começado, tá? Então vamos organizar o nosso pensamento. A gente está conversando sobre as formas de trabalho, a organização do trabalho no período colonial brasileiro e no período colonial português aqui no Brasil. Só que aí tem um detalhe. Para falar sobre o trabalho, a exploração desse trabalho, a gente tem que falar de dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são os povos originários, os chamados povos indígenas aqui do Brasil. O segundo grupo é toda aquela população de pessoas que foram capturadas, que foram raptadas e que foram transportadas à força em direção ao Brasil, que são as populações de vários povos africanos diferentes. É a chamada diáspora africana, que é o termo que a gente usa atualmente. Só para a gente organizar o nosso pensamento. A África é um continente que tem pessoas que são de povos diferentes, etnias diferentes, que falam línguas diferentes e que, inclusive, têm diferenças físicas, tá? Fenotípicas, se você quiser a linguagem da biologia, entre si. Por que eu estou ressaltando isso? Para falar sobre a diáspora, vamos traduzir primeiro as palavras. Eu estou falando do continente africano e eu estou falando de uma dispersão, um espalhar. A palavra diáspora, a gente geralmente usa em história quando a gente fala de pessoas, de povos, que foram espalhados, foram tirados da sua terra e levados para outros territórios. Então, quando fala em diáspora africana, a gente fala de um processo muito longo, muito doloroso, que deixou marcas até hoje, por exemplo, nós aqui da América, do continente americano, tá? E no próprio continente africano. A diáspora africana, basicamente, foi essa captura. Alguns livros falam em 12 milhões de pessoas, alguns livros chegam a falar em 15 milhões de pessoas, que durante cerca de 300 anos de história foram tiradas do continente africano à força e levadas em direção à América, fora aquelas que morreram no transporte, fora aquelas que morreram durante as viagens, aqueles navios que transportavam pessoas, ou melhor, aqueles navios que comercializavam pessoas e que acabavam jogando parte dessas pessoas nos oceanos, nos mares, em função de uma série de problemas durante a viagem. Então a gente está falando de um processo que, além de doloroso, violento, e é um processo profundamente marcante da nossa história. A diáspora africana foi esse espalhar de populações africanas pelo mundo em função da escravização. Escravidão moderna. É importante, meu querido aluno do PISM 1, minha querida aluna do PISM 1, você lembrar que você estuda a escravidão antiga. Você estuda aquele período da Roma antiga, da Grécia antiga, você estuda os povos da antiguidade europeia e até asiática e africana, que eles escravizavam, lembra? Os prisioneiros de guerra, eles escravizavam os endividados. Só que aqui a gente está falando de um comércio escravista. Aqui a gente está falando de toda uma dinâmica que foi montada por Portugal, pela Holanda, pela Inglaterra, pela Espanha, uma série de países europeus que vão ganhar muito dinheiro vendendo gente. Antes de eu falar do que está na sua tela, vê se você entende o que eu estou tentando te explicar. Hoje em dia, em alguns lugares do mundo no qual a gente vive, vender pessoas, tráfico humano, dá mais dinheiro do que vender droga. Tem lugar nesse planeta hoje, 2025, que vender pessoa dá mais dinheiro do que vender arma. Infelizmente, a gente está chegando na vida adulta. E infelizmente, por estarmos chegando na vida adulta, a gente tem que entender que o mundo não é Disney. Infelizmente, gente. Eu gostaria que fosse um mundo muito melhor. Mas infelizmente, nesse mundo, vender pessoas, tráfico de pessoas, dá muito dinheiro.
E sabe o que é mais doido da gente pensar? Hoje é proibido em boa parte do planeta. E mesmo sendo proibido, dá muita grana. Agora olha para essa tela. A gente está falando de um período da história da humanidade que vender gente era legalizado. Vender gente era permitido pelos governos. Mas quais gentes? Quais pessoas? Africanos. Africanos eram vistos como peças, mercadorias, objetos. E vender essas pessoas como escravas dava muito lucro para muito comerciante. Infelizmente, o mundo que a gente vive é movido por dinheiro. E por causa disso, o lucro era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que isso estimulou, no nosso caso aqui do Brasil, os comerciantes portugueses a investirem no tráfico de africanos, e isso estimulou o próprio país Portugal. Se é um comércio legalizado, pagava imposto para o governo. Se era um comércio legalizado que dava muito lucro, porque vender gente dava muito lucro, dava muito dinheiro para o governo português, para o Estado português. Os impostos que esses comerciantes pagavam acabava fazendo o governo de Portugal dizer: escravize africanos, não escravize indígenas. E isso até ajuda a entender por que Portugal vai trabalhar com a conversão dos povos originários e só a guerra justa, em algumas situações, e vai dar preferência à escravização de africanos. Você quer que eu seja mais explícito? Portugal escolheu a mão de obra africana escravizada porque dava muito lucro o comércio de pessoas. Isso tem que estar na base do seu pensamento. Foi o interesse econômico que justificou a utilização de africanos raptados, violentados, brutalizados, capturados como escravos. Por que eu preciso enfatizar isso tanto com você? Muitos de nós ouvimos bobagens sobre isso. Muitos de nós ouvimos coisas que são explicações que só vieram depois. Explicações que vão falar de inferioridade racial, que vão falar de inferioridade de pensamento, vão falar de força física. Todas essas explicações vieram depois. O que veio primeiro foi o interesse econômico. Dava muito dinheiro vender africanos. Então, observe o que eu escrevi agora. A diáspora africana, ela se justifica para esse período histórico pela escravidão moderna. E o que é a escravidão moderna? É esse período do século XVI ao século XIX, em que milhões de pessoas foram tiradas da África e levadas principalmente para a América. Deixa eu te dar uma informação importante. O Brasil recebeu, provavelmente, pelo menos metade dessas pessoas. Pelo menos metade dos que saíram do continente africano vieram para o Brasil. A nossa história, formação do Brasil, é profundamente ligada, na essência, a territórios africanos. O nosso povo brasileiro é um povo misturado, é um povo miscigenado, tá? Mesmo que alguns neguem seus antepassados africanos, mesmo que alguns neguem seus antepassados indígenas nesse processo. Aí eu coloquei, por que essa escravidão durou tanto tempo? Por que essa escravidão foi tão poderosa? Primeiro tópico, lucros com o comércio. Dava muito dinheiro vender pessoas e isso estimulou os comerciantes, a burguesia e Portugal a tomarem essa atitude. Pessoas escravizadas são o quê? Não é gente. É um sistema de leis. É um sistema político. É um sistema jurídico. É um sistema que diz para as pessoas: aquele que foi escravizado não é uma pessoa mais. Aquele que foi escravizado é um objeto. Olha a minha caneta, tá vendo minha caneta no meu vídeo aqui, ó? Essa caneta me pertence, ela é um objeto. Se eu vivesse no período da escravidão e eu fosse um escravo, eu seria um objeto. Eu sou tratado pela lei, eu sou tratado pela política, pelas pessoas como uma peça, uma propriedade, uma mercadoria. Isso é uma forma de desumanizar. Isso é uma forma de tirar, digamos assim, todos os traços humanos daquela pessoa. É você transformar a pessoa numa ferramenta, é você abusar do corpo, abusar do trabalho, é você fazer aquela pessoa trabalhar até morrer, porque você não enxerga aquela pessoa como pessoa. Vê se você entende. Eu coloquei ali no último pontinho. Eles eram, os escravizados aqui no Brasil, de origem africana, trabalhadores braçais, principalmente braçais no Brasil. Meu anjinho, a agricultura, que era a principal atividade,
A mineração que ganhou cada vez mais força, os serviços domésticos, trabalhar no comércio, desde a vendinha, o vendedor da vendinha, até o vendedor ambulante era escravizado. Transporte de pessoas e mercadorias, até carregar gente, carregar carga, estava na mão de escravizados, tá? Você imaginar, todo tipo de trabalho ficava na mão dessas pessoas. Só que são pessoas. Por mais que o sistema tentasse acabar com a humanidade dessas pessoas, elas vão resistir. E algumas pessoas vão se rebelar, algumas pessoas vão se revoltar, algumas pessoas vão gritar, vão brigar, vão lutar. E aí vai acontecer o quê? A violência física. A violência vinha independente da atitude do escravizado. A violência vinha como demonstração de força, tá legal? A violência estava presente, como o Tales falou, na parte física, de castigo físico, mas estava presente também na parte simbólica. A violência estava presente em negar os nomes das pessoas. Não é doido de você imaginar que todos nós no Brasil sabemos nossos sobrenomes de origem europeia, mas nenhum negro brasileiro sabe seu sobrenome de origem africana? Pensa nisso. Não é doido no Brasil que assim que essas pessoas eram escravizadas e trazidas para o Brasil, elas perdiam seu nome original e passavam a ser batizadas religiosamente com um nome cristão quando chegavam aqui no Brasil. Passava a ser identificado pelo nome José, Manuel, Eduardo e por aí vai. Peraí. Havia uma violência simbólica da religião, em que as crenças, a religião, a fé dessas pessoas, ela é deslegitimada. Da mesma forma violenta como a cruz foi colocada na terra brasileira e foi dito aos nativos, aos povos originários, que eles deveriam se tornar cristãos, foi obrigado a todos os escravizados africanos que se tornassem cristãos. E aí, você lembra que parte dessa população não aceitou se tornar cristã? Lembra que parte dessa população vai tentar preservar de alguma forma a sua cultura? E vai preservar isso misturando, alguns vão falar em sincretismo, a mistura das religiões de matriz africana com a religião cristã, dando origem àquelas várias misturas que a gente vê no candomblé, na umbanda, em que os termos utilizados fazem menção à religião católica e fazem menção à origem africana. É o termo em que Inhansã, orixá de matriz africana, vai ser conhecida por muitos como Santa Bárbara, santa de origem cristã católica. Olha o que eu estou te dizendo. Trabalho braçal era utilizado, violência física era utilizado, violência simbólica, a imposição cultural. Tem um termo para isso. Eu posso falar de aculturação, eu posso falar de imposição cultural, eu posso falar de violência simbólica. Tudo isso está associado ao processo da escravização de pessoas. E aí tem um ponto que é fundamental, tem uma questão que é principal. Tudo isso foi feito para garantir lucro. Todo o processo da escravização veio durante um período de colonização. Você lembra que o Brasil era colônia? Você lembra que Portugal dominava o Brasil? Você lembra que colonização era um projeto para dar dinheiro para o governo português? Portugal vai estabelecer todas as suas ações para garantir o seu dinheiro. Então, de cara, vamos lembrar. Você escolheu um produto, a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto raro naquela época, e sendo um produto raro, caríssimo para ser vendido no continente europeu. Produzir açúcar no Brasil, plantar cana no Brasil, era uma forma de enriquecer os portugueses. Trazer africanos escravizados seria uma forma de enriquecer os portugueses. Então, todo o processo da escravização está associado ao desejo por lucro. E todo esse processo, 15 milhões, 11 milhões de pessoas, pessoas mortas, pessoas violentadas, brutalizadas, tudo está associado a esse interesse. E o que vai ser montado efetivamente a partir desse momento no Brasil é ligado principalmente, eu vou nisso aqui primeiro, a essa base econômica fundamental. Ok? Eu preciso muito que você entenda isso. A prova de vocês, além de questionar se você entende as heranças que nós carregamos até hoje, ligadas ao processo da dominação sobre os indígenas, da escravização de africanos, além de te perguntar isso, ela pergunta, por exemplo, se você entende que isso aqui são as 3 bases econômicas do Brasil até hoje.
Se você entende, por exemplo, que quando Portugal chega, eles pegam as terras que eram dos indígenas e dividem entre si, montando grandes fazendas, imensos lotes, que vão ser conhecidos pelo nome de latifúndio. A palavra latifúndio, se você esqueceu, significa grande propriedade. É ali que vai ser construída a grande fazenda, que até hoje, infelizmente, é uma das bases da produção aqui do Brasil. Além de ser grande propriedade, o chamado latifúndio, é tudo baseado na mão de obra escravizada. Seja a escravização predominante de africanos, seja a escravização, que também aconteceu, da população indígena. E tudo que é produzido aqui é para dar lucro para Portugal. Tudo, o essencial, o principal que era produzido, como por exemplo a cana-de-açúcar, era para ser produzido nesse território, para ser vendido no continente europeu. E é muito doido isso, né? Tem um grande historiador da nossa história, tem um grande historiador da história brasileira, que ele disse dessa forma: nós fomos construídos, constituídos, o significado do nascimento do Brasil está associado ao fato de que a gente passou a existir para abastecer estrangeiros. E é muito doido pensar que são 500 anos fazendo isso. São 500 anos em que a gente produz bens primários, fundamentalmente agrícolas, para abastecer outras nações. A gente começa esse processo na colonização e esses três elementos, latifúndio, escravidão e a monocultura agroexportadora, até hoje deixaram heranças poderosíssimas em nossa economia. A cana-de-açúcar foi escolhida pela sua lucratividade. A escravização de africanos foi escolhida pela sua lucratividade. O latifúndio foi escolhido pela concentração de riqueza que ele garantiria nas mãos das mesmas famílias e das mesmas pessoas. Até aqui você está comigo? Thales, fala com nós, meu filho. Ô, Júlio, posso só fechar essa parte aqui da base econômica e a gente abre para as perguntas? Encerra, pode ser? Aproveitar, aí você deu muitos ganchos aí para a gente concluir. Pode dar o zoom aí, ô, Júlio, nessa parte da sociedade. Galera, primeira coisa, preciso que você entenda o seguinte: um modelo econômico específico gera uma sociedade específica. Não pensou, o que significa isso? Vou te dar um exemplo muito simples. Todo mundo aqui tem um primo ou um amigo que vive na cidade grande e outro que mora na zona rural, não tem? A sociedade que essas duas pessoas vivem não é diferente? O comportamento dessas pessoas não é diferente? A forma como as pessoas vivem em sociedade na zona rural não é diferente da grande cidade? É. Por que é diferente? Por causa daquele modelo econômico. As características do modelo econômico ali da sociedade rural criam um tipo de sociedade. O modelo econômico da grande cidade cria um tipo de sociedade, que é a sociedade das grandes cidades. Simples assim. A sociedade açucareira vai criar um tipo de sociedade específico, que é a sociedade açucareira, ou também conhecido como a sociedade de Casa Grande e Senzala. Casa Grande era onde morava a família do dono de terra que o Jodenir acabou de falar, daquela galera lá de Portugal que meteu a mão na terra dos indígenas, tá certo? E esse nobre português que recebeu a terra aqui, ele vai se tornar um dono de terra, um senhor proprietário, ele é branco, então a gente tem uma sociedade muito hierarquizada pela cor da pele, e é uma sociedade também, galera, extremamente patriarcal. Quem manda é o homem. É aquele dono lá da grande fazenda, né, que ao lado a gente tem um exemplo aqui de uma casa grande, né, que era um palácio. Tá? Até a igreja tinha dentro dessas casas grandes. Tá certo? Do outro lado, a gente tem a senzala. A senzala era habitada pelo escravizado, mais comumente o africano, mas também poderia ser o indígena, né? E ela era determinada também, os habitantes ali da senzala, aquelas pessoas que moravam ali na senzala, estavam ali por conta da sua origem étnica, da cor da sua pele. Fosse ela negra, fosse ela vermelha, tá? Ou seja, fosse ele africano, fosse ele indígena. Principalmente no caso aqui da sociedade açucareira, os africanos, mas como a gente disse, também os indígenas, né? Pessoal,
como o Jodenir falou, era uma sociedade extremamente desigual, tá? O senhor, dono de terra, mandava, o escravizado obedecia, havia formas de resistência, como o Jodenir também muito bem falou, mas a violência, ela se impunha, tá? Galera, o fato dessa sociedade ela estar dividida entre Casa Grande e Senzala significa que a Casa Grande nunca encontrava com a Senzala? É óbvio que não, se encontrava direto, tá? Mas sempre se encontrava em uma relação de poder desigual. Havia, galera, relação entre a Casa Grande e Senzala que não era só relação de ordem econômica. Havia também relação de ordem afetiva. Olha que doido isso. Principalmente no Brasil, era muito comum a prática dos homens brancos terem filhos com suas escravizadas. Das crianças brancas da Casa Grande brincarem com as crianças escravizadas. Isso significa que era tudo legal? Isso significa que era tudo bonitinho? Havia violência aí também. O senhor tinha filho com a escravizada contra a vontade dela. Essas relações eram contrassensuais. Na brincadeira do menininho branco e do filho do escravizado, se mostrava ali a desigualdade. Vai brincar de polícia e ladrão, que a polícia que é ladrão. Vou brincar de cavalinho, quem vai ser o cavalinho, quem vai ser o cavaleiro. Quem vocês acham que era? O fato, galera, de ter havido relações, às vezes, até de afetividade, entre a Casa Grande e a Senzala, não diminui a violência dessa sociedade. Pelo contrário, torna ela ainda mais bizarra. Torna ela ainda mais bizarra. O fato de haver, às vezes, relações que não são só econômicas, não anula a violência. Fosse assim, galera, não existiria violência doméstica. Não é verdade? Se o fato de haver afeto impedisse a violência, não deveria existir violência doméstica, o marido não deveria bater na mulher, porque tem afeto ali. Mas o problema não é isso, o problema é a relação de poder que havia entre essa sociedade. Então, é uma sociedade essencialmente violenta. A própria miscigenação, galera, ela era feita com base na violência. O Brasil é um dos modelos de colonização mais miscigenados da história. Houve aqui mais miscigenação do que houve lá com a colonização dos Estados Unidos, com a colonização da América Espanhola. Isso foi até uma estratégia portuguesa. Para vocês terem uma ideia, Portugal tinha déficit de população em Portugal nessa época. Faltava gente em Portugal. Eles vão ter gente suficiente para ocupar o Brasil inteiro? O Brasil é 20, 30 vezes maior que Portugal. Então, qual que era a estratégia? Miscigenação. Agora, essa miscigenação, essa mistura genética mesmo, entre a Casa Grande e a Senzala, era sempre feita com violência. Foi publicado recentemente um estudo da USP, foi publicado até na revista Science, a revista mais importante de artigos científicos do planeta, uma pesquisa feita pela USP, por pesquisadores da USP, que mapearam o genoma dos brasileiros. Pegaram o gene do brasileiro, principalmente ali o DNA mitocondrial. Ó, falei bonito agora, hein? O pastor do PISM estaria orgulhoso. Né? Pegou ali o DNA mitocondrial e analisou a origem de mais de 2.700 pessoas espalhadas no Brasil afora. Olha que interessante a descoberta. Através da análise do DNA, ali nas mitocôndrias, conseguiu-se perceber que a nossa origem paterna, no caso de quase 70% dos pesquisados, era europeia. Quase 70% da origem era europeia, origem paterna. Só olhar lá o cromossomo, XY, XX. Agora, quando ia para a origem materna da mãe, aí você tinha um número muito maior de indígenas, mulheres e mulheres africanas. Então, olha que doideira, galera. Por parte de pai, nossa maior carga genética é europeia. Por parte de mãe, quando eu falo parte de mãe e parte de pai, não estou falando do seu pai e da sua mãe, estou falando de ancestralidade, estou falando de 500 anos para trás. Tá? São os nossos pais brancos europeus, nossas mães africanas, indígenas, em sua maioria. Galera, só tem uma palavra para isso.
eu não vou falar essa palavra aqui, senão eles derrubam a live, né? É violência sexual. Não tem outra palavra. É relação sexual forçada. São os homens tendo filhos com mulheres africanas, com mulheres indígenas. Filhos esses que, nascidos, em sua maioria, iam continuar sendo escravizados. Poderia haver a libertação de um ou outro, mas a maioria continuou sendo escravizada. Tá beleza? Só para encerrar minha fala aqui e abrir o chat, é importante lembrar que essa sociedade não representa toda a sociedade colonial brasileira. Isso aqui é a sociedade do açúcar. Então, na região onde se plantava açúcar era assim. No interior do Brasil, onde se criava gado, no interior de Minas Gerais, onde se recolheu ouro, a lógica é totalmente distinta. Quer saber como é que era? Faz sua matrícula, que você vai ver com a gente. Beleza? Então, estão abertas as perguntas? Perguntinha. Ô, Bernardo, Bernardo, essa questão racial, Jodenir, me permita só comentar fica à vontade, fica à vontade, estamos juntos. Bernardo, essa concepção de raça, ela é uma concepção muito do século XIX, tá? Mas, uma coisa interessante, ali por volta do século XV, os portugueses e os espanhóis já se referiam aos africanos como negros, principalmente ali do sul do Saara, tá? Até então havia escravidão dos povos africanos, mas principalmente por conta de religião. Se escravizavam muçulmanos, independente de ser negro ou não. Tá? Agora, olha que interessante. Os portugueses olhavam para os africanos e a primeira coisa que chamava a atenção deles era a cor da pele. Você sabia que a maioria dos africanos, principalmente os povos ali do Mali, quando olhavam para os portugueses, não era a cor da pele que mais chamava a atenção deles? O povo ali do Mali não chamava os portugueses de branco. A palavra que eles usavam é uma palavra relacionada a estar sempre com pressa. É tipo um apelido que eles levam, é o povo que está apressado. Olha que doideira, galera. Isso nos mostra que a cor da pele nem sempre é tão evidente. Não estou dizendo que eles eram míopes, que eles não viam a diferença de cor. Mas que para o pessoal ali do Mali, isso era o principal. Eles olhavam e falavam, nossa, o que mais me chamou a atenção dos portugueses é que eles estão sempre apressados. Eles estão sempre querendo sair daqui, eles estão sempre querendo ganhar dinheiro e meter o pé. Olha que legal. Já os portugueses olhavam para eles e falavam, são negros. Interessante, né? Não sei se eu te respondi, mas essa pergunta, Bernardo, ela é muito complexa, tá? Mas principalmente ali após o século XVI, tá, meu querido? É onde essa questão racial, que ainda não tinha esse nome, começa a ficar mais forte, tá bom? Você quer pegar a próxima aí, ou... Ô, Tarcísio, fica tranquilo que a questão das bases da economia tá ligada a como é que Portugal estruturou essa economia quando começou a exploração, tá? Então, a partir do momento que Portugal escolheu a cana-de-açúcar como nosso produto, estabeleceu a primeira grande base de colonização na região nordeste do Brasil, eles estabeleceram 3 bases que são as fundamentais. A gente costuma traduzir essas 3 bases numa palavra. A gente chama de plantation, o chamado sistema de plantation aqui na América, tá? E esse sistema envolve a construção de grandes propriedades, então a posse de terra passou a ser muito importante, a questão da escravização, então escravidão africana, escravidão negra é a que vai predominar nesse processo, e finalmente tudo que é produzido nessa economia portuguesa visa o mercado externo. Então por isso a ideia da monocultura agroexportadora, entende, meu filho? Tá? Então é muito nesse sentido, tá? Alexia, por que os africanos davam mais dinheiro que os povos originários? Alex, eu vou resumir da seguinte forma para você pensar. Imagina, tudo que é... Tá vendo essa taxação do Donald Trump, Alexia? Tá vendo que tá rolando essa treta toda aí do Brasil, né, Estados Unidos, essa coisa toda? A gente não tá falando de mercadoria que sai e entra do país, não é essa ideia? Vamos imaginar, toda vez que uma mercadoria, um produto qualquer, ele entra em outro país, ele passa num lugar que nós chamamos de alfândega. E lá na alfândega, os fiscais do governo, digamos assim, vão conferir quantas mercadorias estão chegando, o que está chegando, vai dar valor de imposto, essa coisa toda. Tá claro isso, filha? O que eu preciso que você entenda? Os africanos estavam vindo de navio para o Brasil. Chegava no Porto do Rio, no Porto de Salvador, no Porto de Recife, eles tinham que passar pela alfândega, pelo governo português. E o representante do governo conferia quantas pessoas estavam chegando, escravizadas, e ele cobrava imposto em cima disso. Portugal conseguia controlar
e cobrar imposto com facilidade sobre o comércio de africanos. Mas se você olhar o tamanho do Brasil, não tinha como Portugal controlar a captura de indígenas. Você entende? Não tinha como Portugal controlar se algum fazendeiro lá no interior do Brasil estava capturando pessoas indígenas e usando essas pessoas como escravizados. Não tinha como ganhar dinheiro com isso. Então, como era muito mais tranquilo para Portugal ganhar dinheiro trazendo africanos e controlando no porto, Portugal vai utilizar esse recurso. De uma forma bem simples, bem para você entender, seria dessa forma, tá? Dava mais dinheiro para Portugal, né? Essa é a Para ideia. Portugal. Essa é a ideia. O ponto primordial é a grana para Portugal, é o lucro para Portugal, tá? O Diogo colocou, havia escravidão indígena junto com a africana? Sim, tá? Isso acontecia em várias regiões do Brasil, principalmente aqueles ligados ao processo da Guerra Justa, os que resistiram à dominação portuguesa. Se houvesse, eles ficavam nos mesmos ambientes, eram tratados da mesma forma? Variava de região em região do Brasil, tá, meu filho? A relação com os povos indígenas aqui no Brasil variou de local para local. Teve local aqui no Brasil que a dizimação dos indígenas foi a meta daquela região. Teve lugar no Brasil que até a mistura foi aceita. E teve lugar no Brasil que alianças, no máximo, podiam acontecer. Então varia muito de lugar para lugar do Brasil, Diogão. Maria Gabriela, eles faziam isso também para ter colonização para outros povos aparecer? Fiquei em dúvida aqui na pergunta, Maria Gabriela. Ficou vago demais, filhota. Tá? Humberto, poderia, por favor, explicar patriarcalismo? Thales, por favor, o que é patriarcalismo, irmão? Meu querido, patriarcalismo é aquela sociedade na qual o homem, o pater, família, né, essa palavra que vem lá do latim, é o homem como centro da sociedade. Tá? Isso é uma sociedade patriarcal. História igual hoje? Infelizmente, a gente ainda tem bastante disso. Tá? Agora, veja bem que interessante. No caso da região mineradora, existiam famílias que eram controladas por mulheres, porque o homem ganhava ouro e metia o pé para Portugal, deixava a mulher lá com um monte de filho. E ela tinha que gerir a casa, ela tinha que abrir um negócio. Então, por isso que eu estou falando, no caso ali da economia açucareira, era principalmente ou exclusivamente patriarcal, tá certo? O homem comanda, o homem é o centro, ele toma decisão política, ele toma decisão econômica e tudo. A mulher, ela passa o nome e pare filhos. Tá bom? Eduardão, você perguntou aqui com relação ao Django Livre. Filmaço, maravilhoso. História bem contada, roteiro bem feito, né? E que atuações daquelas pessoas, né? Só que você tem que lembrar que é cinema, tá bom? Cinema não é história. Cinema é uma história, ok? Tá? Ele retrata, digamos assim, uma história que pode ser uma das histórias que poderia ser daquela forma nos Estados Unidos, tá? Não dá para eu retratar a escravidão na América como um todo, no continente, porque é muito grande. São muitas histórias. A escravidão não foi padronizada em toda a América, tá bom, meu irmão? Tá? Mas é filmaço e ele é muito bom para a gente enxergar, agora falando da sua matéria, tá? Para a gente enxergar como seriam os Estados Unidos lá no século XIX. Isso é PISM 2, tá, meu filho? Isso é segundo ano. É matéria do seu ano que vem, o Django Livre, tá legal? O Diogo perguntou o que é PASES. Ô, Diogo, de uma forma bem simplória, o PASES é o PISM da UFV. Vamos brincar dessa forma, tá legal? É o sistema seriado da UFV semelhante ao PISM, tá legal? Ana Clara, a aula acaba agora, Ana. Estamos acabando. Júlia, Júlia, tão fofinha, gente. Olha que bonitinho. Nossa, Júlia, coração para você, amor. Coração para você. Vale a pena, né, cara? O Thales, você recomendou um livro. Mostra o livro de novo para Ana, que a Ana está pedindo alguma recomendação, tá? Galera, esse livro aqui, para vocês que estão no ensino fundamental, Brasil, uma biografia, tá? É um livro de divulgação científica feito por uma das duas maiores historiadoras do Brasil, ok? E ele fala um pouquinho da história do Brasil, do momento da chegada dos portugueses até os dias atuais, tá? É bem conciso, apesar do livro grandão, são 500 anos de história, mas é profissional, tá? É profissional, mas é muito acessível, ok? Eu recomendo demais Brasil, uma biografia da Lilian Moritz Schwartz. Inclusive, ela tem canal no YouTube, tá certo? Maria Gabriela está perguntando o que eu posso fazer no primeiro ano para entender melhor durante as aulas. Maria Gabriela, a gente vai ter que ter um empenho pessoal,
tá? A gente não constrói as coisas de um dia para o outro, é um processo. E esse processo vai Criar as envolver, estações. né, atenção, vai envolver perguntar, vai envolver ler. Por favor, filhota, não conseguimos aprender de verdade sem leitura. A gente precisa ler. A nossa aula é uma forma de facilitar para você a compreensão, mas a leitura é a coisa mais importante que a gente pode te recomendar. Não tenha certeza disso, tá? Leia tudo, leia o máximo que você pode, tá? Coma livros, tá legal? Porque de verdade é isso que vai trazer o seu desenvolvimento e, obviamente, a sua conquista, o seu desejo, tá legal? Ó, tô vendo aqui por que a região Nordeste se destacou na produção de açúcar. Há questões climáticas envolvidas, tá? A região ali do litoral Nordeste é um tropical úmido. A questão do solo envolvido, é um solo que a cana se adaptou muito bem. A cana é uma planta nativa da região das Índias, ali da Índia. Então ela é muito adaptada a essa área mais tropical, equatorial, digamos assim. Então ela se adaptou muito bem, até porque tem uma semelhança climática com a sua região nativa, tá legal? E acabou virando a maior produção do Brasil durante séculos e séculos. Só para constar, hein, gente? O café só superou o açúcar como exportação no século XIX, tá? O açúcar, até a época do Império, continuou sendo um dos maiores produtos da exportação brasileira. Então, isso aqui continuou durante séculos e séculos, ok? O Pedro Pena colocou aqui, eu vou responder só o Pedro, tá? Vocês me perdoem, tá, meus amores? Mas eu tô preocupado aqui com o nosso horário, tá? Não posso prender vocês, são 10 da noite, né? A monocultura agroexportadora e a agricultura feita eram os alimentos enviados do Brasil para outros países? Pedrão, a produção de alimentos tem um nome, tá? Ela chama produção de subsistência. Isso é a produção de comida, isso é para interno, para quem vive aqui. A produção exportadora é a produção que vai ser mandada para fora. E são produtos que, primeiro, não vão estragar, que a viagem era longa, e segundo, são produtos que davam muito lucro, ok? Então, no caso, por exemplo, o açúcar era o principal desse momento. Não foi o único, mas era o principal de exportação no Brasil. Toda vez que falar de exportação, pensa nisso. São produtos que, nessa época aqui, poderiam ser mandados para outros territórios para dar lucro. Nem sempre era comida. Eu sei que você entendeu o açúcar por causa disso, mas nem sempre eram alimentos. Podiam ser outras coisas. Por exemplo, o ouro era extraído no Brasil no século XVIII e era mandado para a Europa. Diamantes, a mesma coisa. Você está tirando um produto da nossa terra, né, extraindo daqui e mandando para outro território. Tá legal? Gente, foi uma palhinha. Foi um gostinho. Foi uma gotinha. Principalmente pelo quê? Que a gente quer que você venha com a gente. É isso. Só mostrar aqui, o pessoal está pedindo mostrar o porta-lápis do Júlio César, né? Porta-lápis do Júlio César esfaqueado, mas depois esse assunto para outra aula. Achei isso muito pesado, professor. O pessoal pediu. Galerinha, olha só. Se você gostou, eu gostei, o Judeni gostou, foi um prazer. Quem já é o nosso aluno, continuou com a gente. Quem não é, está esperando o quê para fazer a matrícula? Galera, isso aqui foi a pontinha do iceberg. As aulas são ainda muito melhores. Tá certo? Pode passar aí, Júlio. Olha só, 20% dos alunos aprovados são nossos, mas corre lá, porque 84% hoje já deve estar menor, ok? 84% das vagas já foram ocupadas. Não vai perder essa oportunidade. E se você gostou daqui, você vai gostar também do nosso intensivo, porque as aulas ficam gravadas, as aulas são mais interativas, porque aqui a gente não teve tanto tempo de ser interativo, e outra, tem suporte no WhatsApp. Nem conseguiu perguntar na aula, ficou envergonhado pelo julgamento da sociedade, pergunta para o professor lá no WhatsApp. Beleza? Meus queridos, que noite maravilhosa passei com vocês. Bom. Um beijo, um abraço. Beijo. Tudo de bom. E, gente, vocês lembrem, estude. Estude. Pessoal, beijo, abraço. Até mais. Tchau, tchau.